Fala aí, bicho, tudo bom? A gente está ao vivo para mais uma live excepcional. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa incrível. Todas as pessoas aqui são incríveis, né? Eu acho que vocês já viram que o nível aqui é muito bom. E vamos entrando aí, daqui a pouco a nossa colega Érica Fernandes Pinto entra e vai ser uma conversinha muito bacana. Vamos lá, já entramos para bater um papo bem legal. Pessoal, essa semana foi corrida. Corrida, porque eu estou ajudando um pessoal da UNB em outro webinário e tal. Olha ela aí! Quem chegou? Érica Fernandes. Como você tá, minha flor? Tô bem, e você? Tô bem, cara. Melhor agora, com a sua presença. Tô meio escura aqui, não tô aparecendo meio no escuro? Não, não, tá ótimo, cara. Tá ótima a imagem, tudo. Não tá escuro pra mim. Tá escuro? Então, muito obrigada pelo convite, né? Desde que eu conheci o projeto, achei muito interessante, muito especial Sim. e é uma honra para mim fazer parte dele aí. Parabéns. Você Ah, estava falando, né, pro pessoal, explicando aí o que que é a proposta. não, então a gente só tava conversando tava falando que essa semana foi muito puxada, né? Que eu tô realizando uns webinários na UNB também, a gente tá fazendo umas coisas bem interessantes, sabe? E aí tá bem puxado, mas a gente vai fazendo aí, vai trabalhando e dá certo, né? No final tudo dá certo. Porque mais importante é a gente continuar se movimentando. Mas vamos lá, vamos começar a iniciar nossa conversa. Você quer se apresentar? Érica Fernandes, a especialista em sítios sagrados. Muita gente elogiou muito você. A gente já se conhecia, né? Por incrível que pareça, a gente já se conhecia, já trocava umas ideias legais, batia um papo. Mas aí o pessoal já vinha pedindo você, e na última live o pessoal começou a pedir muito. E agora a gente está aqui, né? Eu já fiz o convite, você aceitou, estou muito feliz. E eu gostaria que você começasse se apresentando, falando. A gente sempre começa assim como você chegou na área ambiental, como você foi apresentada ao ambientalismo. Como eu fui apresentada ao ambientalismo. Assim, na sua infância, foi no período da graduação. Você consegue se recordar disso? Não, acho que foi na minha infância mesmo, assim. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu fui criada no sul, no Paraná. Aham. E quando eu era pequena ainda, meu pai comprou um sítio na região de Guaraqueçaba, onde hoje é a APA de Guaraqueçaba, né? Tem uma área de proteção ambiental lá, Sim. e é um lugar bem especial, assim, só chega de barco e que é só floresta e tal. Nossa! Aí eu comecei a ir para lá desde pequena. Sim. E, e assim, acostumei, né? Andar no mato, andar de caiaque, andar no mangue, pisar na lama, encontrar com cobra, com cachorro do Nossa. mato. E essas experiências, elas foram, tipo, moldando, assim, o meu gosto pela natureza e pelas aventuras da natureza, assim, que... Sim. E lá também tinha uma vila de pescadores que ficava do lado do sítio, e eu convivi bastante, né, com esse pessoal, né, ao longo da minha vida toda, assim, isso foi uma coisa muito importante também, muito marcante na minha trajetória, né, porque Aham. acho que depois a gente vai Pode. falar disso. Sim. Mas foi por causa dessas vivências que eu fui fazer faculdade de biologia, né? Aí Eu você cursou onde? Biologia? Em que momento assim a biologia se apresentou para você? então eu fiz vestibular daquele jeito, né? Não fazia muita ideia, eu tinha 17 anos, não fazia Nossa. muita ideia do que eu queria fazer. Sim. E cursei biologia muito por gostar de natureza, né? Uhum. E da vida e coisa e tal. E confesso assim que eu me decepcionei um pouco assim com o curso assim no início. Teve muita coisa que eu gostei na faculdade, mas eu falava assim, gente, eu estou estudando a ciência da vida e eu só estudo bicho morto, né? Nossa. Não, Aí eu fui descobrir que a área da biologia que eu gostava mais era a ecologia, sim. e depois eu fui fazer mestrado em ecologia. Foi. Mas na faculdade eu tive a oportunidade de fazer
vários estágios. E no começo da faculdade eu ainda era atleta, assim, então não participei muito do ambiente acadêmico, mas depois eu parei de competir, né? Sim. E aí eu virei a mulher do campo, assim, tudo que aparecia de coleta de campo, eu passava alguém no corredor dizendo que ia fazer sei lá, ia contar sapo no brejo de madrugada. Eu fosse junto, né? Assim, tipo, eu adorava o trabalho de campo de todas as coisas possíveis e imagináveis que apareciam. Nossa, muito E bacana, cara. Muito bacana que você vai não, descobrindo ao longo da faculdade, você não sabe o que você quer, e ao longo da faculdade ela vai te mostrando, né, os caminhos, as, as trajetórias, e porque biologia é um mundo, né? E você tem várias possibilidades dentro da biologia. E esse negócio de bicho morto, uma colega minha estava falando que, a gente conversando, né? Ela está do ICMBio também, ela trabalha na DBio, e ela falando pra mim que, cara, quem mais mata bicho, assim, pra fazer pesquisa é biólogo, sabe? Então tem uma área da biologia que realmente é muito pesada, né? eu ouvi uma discussão sobre isso ontem, mas lá na Universidade Federal do Paraná é uma universidade que tem uma tradição forte em taxonomia Aham, e não tanto na ecologia. Então, tem várias coleções, especialmente de insetos, assim, é bem sim, forte em entomologia. Eu não sei como está hoje, né? Porque isso tem muitos anos. sei. E, e aí era assim, mas os estágios que eu fiz e esses trabalhos de campo, eles me abriram outras perspectivas. E aí, Aham, quando eu estava na faculdade ainda, eu descobri que existia uma área de pesquisa, uma área de conhecimento, um campo, né, de conhecimento chamado etnobiologia. meu Deus. E, e aí eu descobri que isso existia, era pouco conhecido ainda no Brasil naquela época, tinha pouquíssimas pessoas que trabalhavam com isso. Sim, Aí eu tinha um professor, né, que era meio que o precursor dessa linha no Brasil. sim, Aí eu consegui falar com ele, né, por telefone, porque naquele tempo a gente não mandava e-mail, né, assim, não tinha Instagram, não tinha rede sim, social, não tinha Facebook, então era ligação mesmo lá para a universidade, né, e tal. sim, E aí ele falou que ia fazer um curso sim. junto em Ilhéus, e eu dei um jeito de ir para Ilhéus para fazer esse Nossa, curso de etnoecologia. E foi muito importante eu ter ido, assim, foi uma coisa que mudou completamente minha trajetória, assim, me fez reencantar-me novamente com a biologia. aham. E tem, não sei, talvez uns 20 e tantos anos que eu fiz esse curso e eu acho que eu sou capaz de lembrar cada frase que ele falou, Nossa, sabe, durante o tocante que foi para mim. E ali eu descobri uma vocação também, assim, né? Eu não sabia ainda muito do que eu queria fazer na vida, mas eu sabia que a minha vertente era essa, sabe? Era tentar entender a relação dos seres humanos com a natureza, e não a natureza separada dos seres humanos e os seres humanos separados da natureza, e sim sim. esse encontro que é o que a etnobiologia se propõe, né, a fazer, assim. Nossa, muito bacana. E Muito bacana. E você, saindo da faculdade, depois que você teve todo esse encontro com a etnobiologia, como é que foi seu processo logo após a faculdade? Você saiu, você foi fazer um mestrado logo em seguida, você continuou na academia, ou você já foi trabalhar, tipo, já foi resolver a sua vida? Como é que foi esse seu processo? então, ainda na faculdade, eu comecei a fazer trabalhos de consultoria Sim, na parte de pesca. E sim, aí eu continuei fazendo, assim, de levantamento com pescadores, era uma coisa que eu gostava bastante, assim, um universo que eu conhecia bem. sim, Aí eu continuei fazendo trabalhos nessa linha sim. e via consultoria. Eu fui passar um tempo na Inglaterra para estudar inglês e depois Nossa, eu trabalhei numa ONG conservacionista também, lá do Sul. sim, Não trabalhei por tempo, não me afinei muito com a proposta sim. da ONG e um pouquinho depois, aí eu Uhum, entrei no mestrado em ecologia, mas para trabalhar com etnobiologia, né, que foi sim, uma coisa
bem legal, assim. Uhum. E quando eu acabei o mestrado, aí eu passei no concurso do IBAMA, Sim, de 2002, aquele primeiro concurso que teve em 2002. sei. Ah, e como é que foi essa sua experiência, assim, o IBAMA e o CMBio ainda eram juntos nessa época, né? Como é que foi para você, assim, não sei, porque hoje a gente tem muita discussão da igualdade de gênero, né? É, a, a possibilidade da mulher chegar no mercado de trabalho em posições assim mais elevadas. Você entrou no IBAMA como analista ambiental, então acho que foi uma carga pesada, assim, você já entrou em um posto alto, né, no IBAMA. Como é que foi assim, esse seu início de carreira? Deixa eu botar o fone aqui que eu não estou te ouvindo muito bem. Deixa eu ver se melhora. Fala aí mais um pouquinho para eu. Tá, Alô? oi, você está me ouvindo? Ah, melhorou. Então, Melhorou agora com o fone. tá, nesse início de Como é que carreira, foi sim, como é que foi, assim, porque é muito difícil, né? Eu acho que imagino que em 2002, hoje já existe, imagina em 2002, assim, eu acho que o preconceito e essa questão da igualdade de gênero, assim, porque às vezes o pessoal vê uma mulher em um posto de comando e eles não aceitam, assim, da mesma forma que aceitam um homem falando, sabe? Como é que foi para você essa parte, esse seu início no IBAN? eu vou contar um negócio antes disso, tá? Assim, que eu acho interessante, que eu era uma pessoa assim, que eu não tinha pretensão nenhuma de fazer concurso público Sim, e muito menos de trabalhar no IBAMA, né? Eu falei para vocês que assim, eu tinha uma história de convivência na região de Guaraqueçaba, sim, e o IBAMA era muito mal visto na região de Guaraqueçaba pelas comunidades locais. Assim, eles chamavam o IBAMA de a proibição, porque isso, teve uma série de questões, né, das leis, da lei da Mata Atlântica, da implantação das unidades de conservação, sim, e uma postura, né, de órgão muito coercitiva, assim. sim, Então, digamos assim, um dos últimos lugares que eu imaginava de trabalhar na minha vida sim. era no IBAMA, e eu não queria fazer o concurso. Assim, foi o meu cunhado na época que insistiu que eu tinha que fazer, porque eu tinha que fazer, porque eu tinha que fazer. Nossa, Ele levou as fichas de inscrição para mim, para preencher em nossa, casa, depois ele que levou no banco lá para pagar o boleto, assim, nossa, e eu estava grávida na época, estava no final da gravidez, assim, então também não estava na vibe de estudar nada, né? Assim, ele me levou umas apostilas, assim, que eu não cheguei nem a abrir e tal, e aí eu acabei passando, né, no tal do concurso do IBAMA, que eu nem queria fazer. aham, E aí eu fiquei encantada que foi um concurso nacional, né? Daí a gente tinha 300 opções de lugares para trabalhar, assim. Aí eu olhava aqueles 300 lugares, assim, e fiquei, assim, né, tipo, todos os parques nacionais incríveis que eu sonhava em conhecer e tal. E aí eu fui preencher a minha lista, né, de lotação, de preferência de lotação, assim, colocando lugares bem longe de Guaraqueçaba. nossa, para Aí não ter o conflito, né? a minha mãe até olhou assim na lista, mas por que a tua lista começa lá com a Bahia? Eu falei, mãe, é porque eu tenho que ir para longe, né? Se eu for entrar no IBAMA. E aí eu recebi um telegrama, né, naquela época, assim, Nossa, a gente recebeu um telegrama informando a nossa lotação, assim, foi um momento bem emocionante, que juntou toda a minha família, assim, na sala da minha casa nossa, para abrir o telegrama. E aí eu fui chamada para os Lençóis Maranhenses, né? nossa, E, e aí eu fui para lá, né, com meu companheiro na época e o meu filho, que estava com 6 ou 7 meses naquela data, né, que eu fui. uhum, Era uma saga para chegar lá nos Lençóis Maranhenses, né, naquela época, né, não tinha as facilidades de transporte que tem hoje. uhum, E eu fui pensando em voltar, eu já tinha até passagem de volta comprada, eu não ia ficar, eu só ia conhecer, né, os Lençóis, ia passar 2 meses, sim, ia voltar para passar o Natal em Curitiba e sair, assim. E aconteceu uma coisa que acho que foi sui generis, assim, né? Mas tinha 3 vagas para os Lençóis Maranhenses sim, no concurso de analista ambiental e passaram 3 mulheres, nossa, né? A Juliana Fukuda,
que é uma amiga muito Conheço. querida, a Diana Floriani também, assim, então a gente entrou em 3, né? Não foi em uma. Assim. Deu Isso, paulas, né? isso foi muito legal, assim, porque, né, a gente meio que se ajudava. E as 3 era meio assim, aquelas mulherada mais porreta, né? Então a gente rapidamente ganhou uma fama na região, Nossa, que era as meninas super poderosas. A gente tinha vários apelidos assim na região. que bom, E porque cara. a gente ia para campo, a gente andava a pé, a gente desatolava carro, a gente Caramba. fazia de tudo assim, né? Não tinha não tinha tempo ruim. E o Maranhão, para mim, assim, e para elas também, né, foi meio um choque de realidade, assim, bem forte, né? Eu saí de um mundo de passeios na natureza, de aventuras na natureza, de pesquisa, né, de entrevista com pescadores, para um contexto de gestão super complexo, com uma questão de influência política muito forte, né? Toda a parte ruim que eu imaginava Sim. do serviço público, que era o que fazia eu não querer ser servidora pública, o contexto que eu me deparei no Maranhão, ele era bem pior, assim, do que eu tinha imaginado, sabe? Nem nos seus sonhos mais. Não, nem nos meus pesadelos mais profundos, assim, eu ia imaginar. E, e assim, e foi muito difícil em vários sentidos, assim, a gente enfrentou muita coisa lá, né? E, e eu lembro quando as primeiras vezes que eu tive a oportunidade de ir em reuniões, né, que tinha mais gente do IBAMA em Brasília, que já foi depois que eu estava uns 3 anos trabalhando lá, quando a gente falava assim, né, que era lotada nos Lençóis Maranhenses, todo mundo, né, como se fosse o paraíso, né, assim, lotada no paraíso, vai lá trabalhar no paraíso pra você ver como é que é, assim. Paraíso é bom para ficar 2 dias, né? Era, nossa senhora, o paraíso é bom para visitar, mas para trabalhar assim e para morar, né, era bem cruel, assim. Mas, falando da sua pergunta, né, eu cheguei na cidade, eu virei a Dona Érica, né, assim, e aí uma cidade de 4 mil habitantes, era uma cidade pequenininha, e onde tudo girava em função do turismo no parque, então você vira autoridade de um dia para o outro, Sim. e com isso, também numa cidade pequena, você passa a não ter mais vida pessoal, né, assim, porque tudo que você faz é público, tudo que você deixa de fazer, as pessoas sabem onde você mora, o que você come, onde você vive, com quem você falou, onde você foi, o que você fez. Assim, então, quem trabalha, né, em cidades pequenas e vive em cidades pequenas enfrenta essa questão também, né, da falta de privacidade, de ser uma figura pública, assim, o tempo todo. E lá foi uma grande escola, assim, para mim, né? E eu que pensei que eu ia para ficar 2 meses e voltar para casa, acabei ficando, porque eu, apesar de toda a situação ruim de trabalho que a gente tinha, e todas as questões né, que na época eram muito fortes, assim, ainda, né, dentro dos órgãos públicos, de influência política, de corrupção, de desvio de verbas e coisa e tal, eu fiquei encantada, assim, porque ao contrário de Guaraqueçaba, que o IBAMA tinha uma imagem negativa junto às comunidades, no Maranhão tinha uma carência tão grande de Estado que, assim, as pessoas pediam para a gente ir nos lugares, pediam para a gente visitar as comunidades, pediam para fazer palestra, para fazer projeto de educação ambiental, para ir nas escolas, assim. Então era demanda o tempo todo e as pessoas ficavam tão felizes quando a gente fazia qualquer coisa, sabe? Eu sentia, assim, sabe, o pouquinho que eu podia oferecer para aquelas pessoas era tanto, e por mais precário que fosse a nossa condição de trabalho lá nessa época, eu me sentia útil, sabe, assim, levando algo de bom, assim, para as pessoas, e isso foi o que me fez ficar trabalhando lá nos Lençóis e também trabalhando no serviço público, né, no final das contas eu tô até hoje. Tá, só para... O vídeo tá meio ruim, como é que tá a imagem? Tá boa para você? O seu vídeo parece que tá ruim, assim, eu pelo menos estou vendo ele ruim,
e algumas pessoas aqui nos comentários eu vi que disseram que ele tá um pouco ruim. Uhum. Nossa, eu tô com um O problema. meu, acho que... O seu tá ótimo. É só, pessoal, a estrela da noite é a Érica. Eu tô com um problema de internet já tem umas 2 semanas e eu tô tentando ajustar isso, mas até o momento não deu certo. Mas o importante é que vocês conseguem me ouvir, eu consigo ouvir vocês. E como eu disse, a estrela aqui é a Érica e a gente, tudo que a gente faz aqui é para deixar o palco mais bonito para a Érica se apresentar. Tá bom? E é isso mesmo, pessoal. Vamos agora. O áudio tá bom, né? O áudio tá conseguindo me ouvir tranquilo, Érica? Eu tô ouvindo, agora que eu botei o fone tá melhor. Tá, beleza. Vamos lá. Você já falou dessa questão do Maranhão, você falou há 7 anos, né? Eu fiquei quase 5 anos. Eu entrei em 2002, eu saí no final de 2006 de lá. Sei. E depois que você saiu de lá, você foi para que área, hein? Então, deixa eu voltar um pouquinho na história, né? Assim, mas lá no Parque dos Lençóis, tinha um plano de manejo daqueles feito meio na moda antiga, sabe? Aqueles documentos gigantes de 400 páginas, cheio de detalhe, tipo número de tomadas que tem que ter na sala do chefe, esse tipo de coisa. E sequer mencionava a existência das comunidades tradicionais, que lá no parque tem várias, né? E eu sabia que existiam essas comunidades tradicionais no parque por causa de um livro maravilhoso, assim, de um colega, Álvaro D'Antona. Falar o nome chama O Verão, o Inverno e o Inverso, Comunidades Tradicionais dos Lençóis Maranhenses. É uma coisa assim, eu não tenho certeza do título agora, né? Sim. E eu, como tinha esse perfil, né, de etnobióloga, daí eu descobri que o plano de manejo não falava das comunidades, e não tinha mapeamento das comunidades e tal, aí eu me dispus a ir mapear e conhecer as comunidades que estavam dentro do parque, né? A pé, foi mais que um trabalho de campo, foi uma peregrinação, porque foram quase 2 meses andando de comunidade em comunidade, foram 55 comunidades assim, que a gente mapeou naquela época, apresentando o parque e vendo o que eles achavam dessa história e conhecendo as comunidades. E foi uma experiência fantástica, assim, para mim, porque em Guaraqueçaba eu trabalhava muito, assim, com como as coisas tinham sido no passado, né? Assim, a gente falava de conhecimento tradicional, sobre as plantas, os animais, plantas medicinais, e não sei o que, muito assim, como um resgate de conhecimento. E lá no Maranhão, não, essas coisas estavam vivas e pulsantes, assim, então isso me encantou muito, né? E na época eu escrevi um projeto para fazer um termo de compromisso com as comunidades de dentro do parque, que não foi adiante, apesar de que a gente até conseguiu financiamento externo e tal, parceria, porque esse instrumento ele não estava regulamentado, né? Não tinha o como fazer, assim, e tal, e pelas voltas aí que a vida dá, né? Dando um salto no tempo. Depois que eu fui parar em Brasília, há alguns anos, assim, entre outras coisas, eu fiz a norma, né, a instrução normativa sobre termo de compromisso. Foi um esforço colaborativo, assim, de muitas pessoas. E ano passado eu voltei aos Lençóis, a convite lá da equipe local, para fazer o termo de compromisso com as comunidades do parque, assim, depois de 13 anos, então, a gente voltou e conseguiu fazer. Uhum. Ai, que legal. Eu assumi a chefia do parque lá por um tempo. Eu fiquei um ano e pouquinho na chefia do parque, mas num contexto bastante difícil, assim, que teve uma ação daquelas da Polícia Federal de prende todo mundo, né, e fez uma limpa no Maranhão, assim. Você estava me falando que muitas pessoas foram presas, né, os servidores antigos, aqueles da moda antiga, né, que não passaram em concurso, e pessoas no geral, assim, que trabalhavam na área ambiental foram presos porque participavam de corrupção, essas coisas? Era isso mesmo?
Então, assim, eu não lembro assim, exatamente dos detalhes, sabe, do caso, e eu lembro assim, que foram mais de 20 servidores do IBAMA que foram presos na época, do IBAMA lá do Maranhão, mas também de outros órgãos, não foi uma questão só do IBAMA, inclusive o prefeito de Barreirinhas foi preso, o juiz da comarca local também, assim, foi assim, foi um monte de coisa. Aí o parque ficou sem chefe, Barreirinhas ficou sem prefeito, a cidade ficou sem juiz e coisa e tal. E aí eu ia assumir a chefia de um parque na Bahia e acabei voltando para o Maranhão a pedido, né, do presidente do IBAMA na época, que era o Marcos Barros. Uhum. E aí eu voltei, mas eu fiquei trabalhando sozinha daí um tempo, né? Assim, mas foi bem legal, assim, porque a gente fez um grupo de voluntários, então, muito antes de se falar de programa de voluntários lá nos Lençóis, a gente tinha um grupo de voluntários, que eram as pessoas com quem eu trabalhava, né? Mas aí eu já estava, né, com meu filho um pouco maior, assim, então depois que eu voltei com esse compromisso de ficar só por um ano. E aí depois eu tava estudando, assim, né, tipo, para onde ir, estava avaliando algumas propostas também, e aí eu recebi um convite para ir para Brasília. E sabe aquela lista que eu falei que tinha 300 lugares para a gente preencher para onde que a gente queria ir e tal, assim, Brasília foi a minha última opção. Tipo, eu botei até Tartarugalzinho no Amapá e um monte de cidades assim, tipo, né, isolada no meio da Amazônia, eu coloquei antes de Brasília na minha lista, porque assim, também era um dos últimos lugares que eu pretendia morar na minha vida, né? Por isso nunca diga nunca, assim, que as coisas já aconteceu algumas acontecem. Pois é. E eu fui para Brasília porque eu recebi um convite que para mim foi irresistível, né? Que foi compor a coordenação de uma nova diretoria dentro do IBAMA, que era uma diretoria socioambiental. Nossa. E trabalhar com reserva extrativista, que para mim era um sonho também, né? Sim. E isso numa época que socioambiental era um tipo de xingamento, né? Quando você queria depreciar alguém, você falava, seu socioambientalista. Então, era uma coisa assim, absolutamente inovadora e uma coisa bastante revolucionária você criar uma diretoria socioambiental dentro de um órgão ambiental, quando a gente tinha essa questão dessa dicotomia, né, entre o social e o ambiental de uma forma muito forte. Isso mudou bastante, né, ao longo O ano disso era mais ou menos 2009, por aí? Não, foi antes ainda, foi final de 2006. Ah, foi bem assim? Essa diretoria essa diretoria existiu durante um ano, porque daí foi criado o Instituto Chico Mendes em 2017 e a diretoria sumiu. Mas ela não virou a DSAT? Não, assim, porque os recortes eram diferentes, as propostas eram diferentes. Sim. Então, a gente teve vários nomes, mas cada coisa foi um recorte diferente, sabe? São vários detalhes, assim. Sim. Mas eu tive a oportunidade daí de trabalhar com umas pessoas, assim, que marcaram, assim, profundamente a minha trajetória, tipo, depois daqueles anos no Maranhão, enfrentando contextos bastante difíceis de trabalho, aquela diretoria era tipo um oásis, assim, sabe, no meio do universo. O professor Quintas, a turma da educação ambiental, né, o Elísio, Beth Uema, Patrício, que tem quem goste do tema, tem quem não goste, mas eles são uma referência importantíssima, assim, no Brasil e no mundo, né, e tem um legado incrível, e suas sementes estão por aí, né, espalhadas no país todo. Trabalhei com a Deise Siqueira, que era uma socióloga da UNB, super subversiva, uma grande amiga também. O Zé Geraldo Araújo, o Alexandre Cordeiro, o Fábio Fabiano, a equipe do antigo CNPT, né, colegas com quem eu trabalho até hoje, o Rogério, o Léo Pacheco, a Karina Dino, a Sandra Barbosa, a Célia Pereira, só gente fera, assim, extremamente comprometida, sabe? Então foi tipo uma mudança água para o vinho, assim, tipo, de eu ir parar nesse cenário. E eu fiquei responsável por uma agenda de criação de reserva extrativista, que era uma coisa que eu adorava, assim, isso me deu a oportunidade de viajar por várias regiões do Brasil
e conhecer populações assim que eu não tinha nem ideia que elas existiam. Sim. Sabe, tipo, os faxinalenses das matas com araucárias do sul, as catadoras de mangaba das restingas do Nordeste, os retireiros do Araguaia, os pomeranos das montanhas do Espírito Santo, pescadores, coletores de flores, assim, uma diversidade enorme assim, de realidades. E aí foi outro choque de realidade para mim, sabe? Tipo, diferente do choque de realidade do Maranhão, mas foi me deparar assim, em campo, assim, na real, com o que tem de mais cruel de desigualdade, de injustiça social no nosso país, assim, porque onde tem demanda de criação de resex é porque está dando algum problema muito sério com os poderes instituídos, né? Então, são sempre disputas numa relação de força bastante desigual, assim. E essa daí é uma agenda que ela exige muita militância. Nossa, imagino, porque normalmente você faz essa questão socioambiental muito por amor, né? Amor à causa, amor a você acreditar no que você está fazendo. Mas, Érica, agora passando um pouco para frente, a gente até comentou essa questão desse conflito, né? Porque que existiu no passado, hoje já muito é superado, né? Mas é bom relembrar, até para não cometer os mesmos erros do passado, né? Mas hoje em dia você vê como está assim, mais consolidado essa questão entre a proteção ambiental, a questão socioambiental e a questão biológica de fato, assim, de proteger a fauna e a flora, porque sempre tem o ambiente macro, né? Que o ambiente macro é mudanças climáticas, aumento dos oceanos, e tem a questão mais micro, assim, vamos preservar só esse animalzinho aqui e tal, e a gente está fazendo nossa parte. Como você vê agora a união dessa questão toda no Brasil e no mundo, sabe? Então, eu acho que a gente está num processo de mudança, né? Assim, o paradigma da conservação ambiental no mundo, ele está mudando, né? Internacionalmente. O marco dessa mudança foi 2003. A gente no Brasil demorou um tempo assim para se alinhar com as tendências internacionais, ainda não se alinhou integralmente, né? Mas a gente teve também uma questão de reconhecimento de direitos, né, dos povos e comunidades tradicionais no Brasil, que ainda está muito longe de ser o ideal, mas que favoreceu, né, a questão desses grupos sociais terem um pouco mais de visibilidade na nossa sociedade. E, de fato, eu acredito, pelo menos, que toda conservação ambiental é feita com gente. Sim. A gente não protege bicho nenhum trabalhando com bicho, a gente protege o bicho trabalhando com gente. Assim, a gente está o tempo todo fazendo manejo de comportamentos das pessoas sobre os ambientes, e não fazendo o manejo dos bichos, a não ser que a gente tranque no laboratório e deixe lá todo mundo quietinho, mas o tempo inteiro, quando a gente fala de gestão ambiental, a gente está lidando com questões sociais e interações humanas, porque se não fosse a questão das interações humanas, a gente não precisaria ter um órgão de conservação ambiental, né? Então, tá na base, né? E a gente demorou muitos anos para reconhecer isso, que o nosso trabalho, sim, é um trabalho que tem uma inserção econômica, que tem uma inserção política, que influencia na dinâmica dos territórios, que influencia na vida das pessoas, seja das pessoas que visitam, seja das que moram em volta, seja das que moram dentro, né? Em Brasília, depois de trabalhar com as Resex, eu fui trabalhar na CGZAN, né? E a gente vai falar um pouquinho, pouquinho disso, né? A gente podia introduzir esse assunto com uma pergunta que no nosso debate prévio foi muito interessante, assim, que foi a questão de por que as pessoas preservam, né? Por que a gente protege a natureza? Por que a gente gosta da natureza, né? Então, nesse sentido, e até você alinhando isso com o seu trabalho na CGZAN, você podia explicar para a gente como foi engrandecedor esse seu trabalho na CGZAN e também explicar de onde surgiu assim, essa pergunta, por que as pessoas preservam?
Então, uma pergunta que eu gosto de fazer quando eu vou começar minhas palestras sobre o tema que eu trabalho atualmente, e aí vou pedir a colaboração aí das pessoas que estão assistindo, essa pergunta: por que que você gosta da natureza? Vou pedir para quem está assistindo aí botar nos comentários. Vamos ver o que sai aí, pessoal. Por que você gosta da natureza? Vamos fazer essa parte de interação aí. Quem está assistindo responde para a gente ao vivo aqui, que a gente vai ler também os comentários de vocês. E respondam aí por que vocês gostam da natureza. Enquanto isso, você pode ir explicando a questão da Seigesan e sua trajetória na DISAT. Tá. Então, aí teve a reestruturação do Instituto Chico Mendes. A gente tinha uma divisão, né, que foi criada no decreto inicial, e depois foi feito esse novo recorte por macroprocessos. Aí eu fui convidada a assumir a coordenação geral de gestão socioambiental, que incluía a parte de gestão participativa, de educação ambiental, e uma coordenação nova, né, assim, uma área de atuação nova na instituição, que é a tal da COGECOT, né, a Coordenação de Gestão de Conflitos e Sobreposição Territorial, que é uma área que eu particularmente me empenhei muito para que ela existisse dentro da estrutura da instituição, porque eu nunca me conformei em trabalhar só com as populações tradicionais das RESECs, né? Eu vivi, inclusive, uma situação bem esdrúxula, assim, né, que eu fui visitar uma área na Amazônia, e tinha um rio, assim, e um lado do rio era uma resex, outro lado do rio era um parque. Nossa. E aí, assim, tipo, era a mesma comunidade, né, tipo, o irmão morava cada um do lado do rio, e aí os que moravam desse lado do rio eram os aliados da conservação, e os que moravam do outro lado do rio eram os inimigos da conservação. Eu falei, gente, mas são as mesmas pessoas, como é que eles podem ser os aliados e os inimigos? Tipo, só porque um está do lado do rio, outro está do outro lado do rio, né? Então, o problema não era as pessoas estarem de um lado do rio ou do outro lado do rio, né? O problema era a forma como a gente considerava elas, assim. E até então, a presença de povos indígenas e de populações tradicionais nas unidades de proteção integral era tido como casos pontuais, né? E aí, com o primeiro trabalho dessa coordenação, que foi, inclusive, coordenada pelo Fernando Bruto, um colega muito, muito querido e muito competente também, né? A gente fez um levantamento da ocorrência de populações indígenas e populações tradicionais nas unidades de conservação, e mostrou que, tipo, não era exceção, era regra, né? Praticamente todas tinham sobreposição com territórios indígenas ou com territórios de comunidades tradicionais. Sim. E aí a gente começou a trabalhar esses instrumentos de gestão, né? Mas não foi nem um pouco fácil, porque a gente não era visto com muitos bons olhos, nem pelo público conservacionista mais radical, assim, que achava que a gente estava, tipo, entregando as unidades de conservação para as pessoas que estavam lá há 400 anos, né? Ou mais, né? No caso dos indígenas, há milhares de anos. Sim. E simplesmente por reconhecer que eles existiam, que eles tinham direito sobre aquele território, que eles tinham o direito de estar lá, e nem pelo outro lado, porque durante um tempo ainda, né, a gente era o inimigo, né? Tipo, para os indígenas, para as populações tradicionais, os órgãos ambientais também eram os inimigos. Então a gente teve que quebrar, assim, uma série de barreiras de ambos os lados, né? E muitas vezes eu ouvi essa pergunta, de que lado que você é? E eu falo, gente, eu não sou de lado nenhum, eu sou do lado dos dois, eu sou do lado do meio. Assim, tipo, e isso foi uma coisa muito, muito interessante, assim. E aí foi no contexto desse trabalho com povos indígenas que eu fui parar lá na terra indígena Raposa Serra do Sol. Nossa. E num evento dos índios em Garicó, depois de muitos anos, quase 10 anos, sem diálogo com o IBAMA, porque o IBAMA tinha se posicionado de forma contrária à demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, por conta da sobreposição com o parque, né? Então houve um rompimento de diálogo ali, mas graças a uma equipe local, assim, muito legal, assim, muito comprometida também, isso foi sendo alterado, né, por uma série de questões, uma série de ações de gestão,
E o conflito lá era meio estranho, porque eles, na verdade, não viviam dentro da área do parque, assim, a população que vivia dentro da área do parque era muito pequena. A maioria vivia fora do parque, as aldeias eram fora do parque. Mas o conflito deles com o parque era porque o parque tinha os lugares sagrados deles. E eles queriam que esses lugares sagrados fossem preservados e não fossem objeto de turismo, né? Érica, agora é um momento que a gente vai unir 3 pontas que a gente deixou aqui em uma. Que é esse seu trabalho. A gente vai unir as perguntas, se você puder repassar rapidinho as perguntas aqui. A pergunta que a gente fez, por que você gosta da natureza, né? A Thay Castro falou que é para me sentir viva, o Fernando Tatagiba falou que é um sentimento íntimo e de pertencimento, de bem-estar, porque ele está em contato. O pessoal basicamente preserva e gosta da natureza porque eles se sentem parte dela, né? E aí eu queria que você aliasse isso com o seu trabalho de sítios naturais sagrados do Brasil, né? E esse seu trabalho que você desenvolveu, que, se eu não me engano, tem até uma portaria, né, já publicada e tudo. Então a gente pode falar sobre isso, porque a gente vai estar tratando em cima dessa portaria, do seu trabalho e como essas coisas tudo se linkam, né? De como é importante você ter uma comunicação, saber por que a pessoa gosta da natureza para ajudar a preservar ela. Então, assim, você já falou boa parte da minha resposta, né? Assim, mas o discurso ambientalista, durante muito tempo, ele foi focado em aspectos técnicos científicos, em dados, né, de taxas de desmatamento, poluição, extinção de espécies, um discurso bastante pessimista e que transforma a natureza, de uma certa forma, em algo biologizado, né, assim, restrito a plantas e animais, desumanizado, destituído de seus valores simbólicos, né? Dentro desse paradigma de que para conservar a gente não pode ter pessoas, se negou também as relações culturais que determinados grupos sociais e que todos nós temos com a natureza. Sim. E quando a gente pergunta para as pessoas por que as pessoas gostam da natureza, normalmente a gente recebe respostas que têm a ver com valores culturais imateriais. Né? Eles estão falando justamente de relações de afeto, de memória, de identidade, de história, de pertencimento, sensação de comunhão, né? Esse aspecto da espiritualidade ligado à natureza, que é um fator muito importante para muitas pessoas, independente de serem religiosas ou não, né? A natureza tem uma coisa assim de comunhão com a vida, né? Com algo que tem um sentido maior, né? E aí fica a pergunta, né? Mas se as pessoas gostam da natureza por causa dessas coisas, por que quando a gente vai tentar cativar as pessoas para proteger a natureza, a gente fica falando só de bicho, de planta, de taxa de desmatamento, um discurso pessimista, né, que acaba que ele não sensibiliza as pessoas. Ele é super importante, né, a gente não pode negligenciar essas coisas que são extremamente relevantes no mundo atual, mas não é por essa via que a gente cativa as pessoas a se importarem com a natureza e se importarem com as áreas protegidas. Aí, quando as áreas protegidas se tornam lugares de não relação cultural, né, quando se tenta transformar essas áreas negando as relações culturais que existem nesses territórios, elas acabam criando uma antipatia com relação às comunidades locais que estão ali no entorno e até mesmo moldando, né, o uso público, a visitação só a partir de um perfil de pessoa e não a partir de uma diversidade de perfis de pessoas que a gente tem no nosso país, com diferentes culturas, diversas tradições, né? Como é que os povos indígenas são considerados nesse contexto, como é que os povos de matriz africana são considerados nesse contexto também. Érica, então, vai lá. Agora vamos lá. A gente tá gostando dessa sua explanação. Acho que você é uma ótima professora, porque eu ficaria ouvindo você eternamente. Mas a Carol Barros falou bem assim: admiro muito esse olhar contra-colonialista na prática da gestão ambiental. Eu queria complementar
qual a importância dos sítios sagrados, naturais sagrados para a proteção. E emendado nisso, eu queria que você desse um exemplo de sítio sagrado, assim, que é um sítio sagrado e ninguém sabe, mas tem uma importância tremenda, porque eu já vi aqui seu blog e eu já deixo aqui avisado, pessoal, que a Érica tem um blog incrível sobre sítios naturais sagrados. E eu queria que você respondesse essa nossa questão, dando exemplos de sítios naturais, sabe? Curiosidades para a gente. Joga seu conhecimento aí para a gente aprender um pouco com você. Então, sítios naturais sagrados é um nome que não é muito conhecido no Brasil ainda, né? É um nome técnico que foi criado por alguns estudiosos sobre o tema para abranger um conjunto bastante heterogêneo de situações que tem a ver com essa questão de grupos sociais atribuírem valores simbólicos, né, significados culturais e espirituais a determinados lugares da natureza. Eu gosto de usar, às vezes, alguns exemplos de filme, assim, para ilustrar, né? Acho que todo mundo viu o Avatar, quem trabalha na área ambiental e não viu o Avatar, assim, é um crime, né? Não pode, tem que parar tudo e assistir. Né? Mas quando a área, ou quando a árvore lá onde eles moram é destruída, eles sofrem e tudo mais, mas eles migram e eles sobrevivem. Sim. Mas quando a destruição ameaça a árvore sagrada deles, né, onde eles se conectam com os ancestrais e não sei o que está relacionado com a identidade, aquilo é a morte do povo, aquilo representa uma perda que não tem reparação, sabe? Não tem... Então, os sítios sagrados, eles têm a ver com isso, especialmente no contexto dos povos indígenas. Eles estão relacionados com o local de origem desses grupos, onde são moradas de divindades, são lugares associados a lendas, a mistérios, e eles existem desde os primórdios da humanidade e são a forma mais antiga de proteger áreas de ocupação humana. Então, a forma mais ancestral de proteção da natureza é em função da questão de sacralidade. Antes de existir ambientalista, né, já existia essa questão de proteção pela sacralidade, né? É basicamente isso, né? Sim, sim. Uhum. E até hoje, assim, existem áreas que nunca foram acessadas por nenhum ser humano, que elas são protegidas por tabus com relação à sua sacralidade, assim, especialmente montanhas mais altas. Tem várias montanhas no mundo que nunca foram escaladas e que não é porque ninguém consegue escalar, é porque não se pode escalar realmente em função de restrições relacionadas com a sacralidade. E eu descobri que existia uma discussão internacional gigantesca sobre esse tema, né, que ele estava na crista da onda da discussão sobre conservação da natureza. E aí eu fui tentar entender por quê, né? E é muito interessante porque esse tema ele surge no debate sobre conservação da natureza, sobre parques nacionais especificamente. E aí eu fui entender por que a gente no Brasil não conhecia esse debate, né? Não conhecia esse discurso. E aí eu fui fazer minha pesquisa de doutorado, onde, entre outras coisas, eu fui mapear sítios sagrados do Brasil, né? Então, para citar alguns exemplos, quase todas as nossas unidades de conservação, pelo menos todas as que eu pesquisei até agora, têm sítios sagrados. A gente começa pelo Monte Roraima, né, que foi onde eu despertei para essa dimensão dos sítios sagrados, que é uma montanha que está envolta em uma série de mitos, de lendas, de conhecimentos envolvendo sacralidade, não só para os Ingaricó, que moram no território brasileiro, mas também para os povos indígenas da Venezuela e da Guiana, né, porque ele fica bem na divisa. Para pegar outra divisa, o Pico da Neblina, né, que é o Iaripo, para os índios Yanomamis e todas as outras etnias que habitam ali a região também, é uma montanha sagrada e esse parque em particular é cheio de lugares sagrados para esses povos indígenas. Alguns dos lugares mais famosos do Brasil, como as Cataratas do Iguaçu, né, um sítio sagrado dos índios Guarani, que foram praticamente dizimados daquele território. E é uma história muito triste, porque eles não foram só assassinados aos milhares, né, dentro das Cataratas do Iguaçu, lançados pelos colonizadores dentro das cataratas, mas eles foram apagados na memória do território também. Então, quando a gente pega os documentos institucionais do ICMBio e do IBAMA, né, que esse é um parque bastante antigo, praticamente não se menciona
a existência de povos indígenas naquela região e as relações que eles tiveram com essas áreas, sabe? Eu mesmo não sabia disso, Érica, e agora a gente vai para eu vou tentar emendar tudo aqui, porque a gente só tem 10 minutos, tá? Porque senão daqui a pouco a live cai. Eu vou emendar a nossa pergunta da onça já nesse assunto, Érica. E agora é aquela hora que a gente tem que ser acertado. Porque, Érica, eu já ouvi uns bastidores aí que você já se declarou mesmo que é uma pessoa mais subversiva, uma pessoa rebelde. E eu acho que a pessoa, para mexer com sítios sagrados, assim, e principalmente nessa visão que a visão prévia que tinham disso não era muito boa, né? Até você apresentar isso. Porque eu acho que depois do seu trabalho você se consolidou, né? A gente até brinca que você veio do lixo ao luxo, né? Você chegou lá, todo mundo desacreditando de você, e agora o pessoal te respeita, né? E o pessoal até, inclusive, pediu para você vir aqui. Então, Érica, nesse contexto assim que existe muito descrédito, qual é o maior desafio para você se comunicar com as pessoas sobre essa questão dos sítios sagrados, sem entrar muito nessa questão, porque você tem que explicar a religiosidade, mas ela não pode ser tão presente a ponto de tornar desinteressante ou, vamos dizer assim, ideologizado, sabe? Como você trabalha isso tecnicamente e na academia e no seu trabalho e no seu meio em geral? Como você trabalha essa questão, assim, todo o preconceito que tem sobre esse tema? Então, é interessante você comentar isso, né? Porque quando eu submeti o meu projeto de doutorado para licença capacitação no ICMBio, ele foi motivo de muita chacota, assim, né? Eu tenho relatos, né, de alguns colegas, assim, contando, e foi muito... E as pessoas falavam assim, tipo, o que ela está inventando, né? Assim, de onde que ela tirou essa ideia? E mesmo as pessoas, assim, com quem eu tinha mais afinidade, quando eu comentava, né, o tema do trabalho, dos sítios sagrados, lugares sagrados, a pessoa pedia exemplos. Aí eu falava, na Austrália, nos Estados Unidos, Tongariro, na Nova Zelândia. Aí eu ouvi várias vezes isso de colegas, assim, mas nas nossas unidades de conservação não tem isso, né? Sim. E com o meu trabalho eu mostrei não só que tem, mas que tem muito, né? Sim. Tanto que uma das epígrafes da minha tese, que eu coloquei até no último capítulo, é assim, e aquilo que se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas por ter estado tanto tempo oculto, quando terá sido o óbvio, né? Assim, é o óbvio. E essa questão, assim, da gente fazer gestão de unidade de conservação a partir da realidade, não a partir da utopia que a gente fica imaginando que seria uma situação ideal que não existe. Sim. Sabe, as unidades de conservação tem gente dentro, tem gente no entorno, tem gente que visita, tem gente que faz coisa errada, tem gente que faz coisa boa, assim, mas quando a gente trata a sociedade como inimiga, tá, assim, por exemplo, hoje, isso ainda é muito forte, né, na gestão das unidades de conservação no Brasil, apesar de ter tido muitas mudanças, mas a prática apenas coercitiva, ela não leva a mudança de comportamento, né? Ela não leva a mudança de consciência. O que leva a mudança de consciência é aquilo que acessa o coração emocional, a gente falar a língua das pessoas, né? E nesse contexto, não importa muito o que eu acredito pessoalmente, né? A gente estava comentando anteriormente que tem um monte de unidades de conservação com altos registros de ocorrências ufológicas e todo um movimento, né, de pessoas que visitam essas áreas para tentar avistar alguma coisa diferente, algum fenômeno diferente relacionado com isso. Se eu acredito nisso pessoalmente ou não, não é o ponto. O ponto é que tem centenas de pessoas que acreditam nisso e que visitam a unidade de conservação com esse objetivo, e isso é um direito legítimo das pessoas... apreciarem a natureza a partir dos seus valores e não a partir dos meus valores, né? Então, eu sou muito assim do caminho do meio mesmo, assim, de buscar desmistificar a minha tese, né? Você falou do negócio da lama ao lixo, né? Porque eu passei de um projeto que foi objeto de chacota para uma tese que ganhou prêmios acadêmicos, inclusive de melhor tese do Brasil dos últimos 2 anos, sobre o tema Sociedade e Natureza, assim, né, um reconhecimento acadêmico
bastante interessante, né? E muito, assim, inclusive quando eu ganhei esse prêmio, eles falaram me premiaram pela minha audácia de falar de um tema que era tabu na academia e na gestão pública. E uma coisa que eu achei muito interessante foi porque quando a gente começa a falar disso, todo mundo conhece alguma história relacionada com isso. Isso faz parte da nossa memória, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa identidade. Então, eu nunca conversei com uma pessoa que não tinha uma história para contar relacionada com essas coisas, assim. E o meu levantamento de sítios sagrados no Brasil foi feito a partir de relato de pessoas. Ele não foi feito a partir de pesquisa bibliográfica, porque a gente não tinha muita pesquisa, muita referência bibliográfica sobre esse tema no país, né? Uhum. E eu acho que é isso, a gente buscar desmistificar alguns discursos. Eu tenho tido muita aceitação, sabe, assim, falando desse tema para diferentes públicos, inclusive para ateus, para cientistas, para, tipo... Vou fazer minha meia-culpa aqui, eu sou ateu e já comprei o tema. Érica, a gente só tem mais 3 minutinhos. O Ernesto Castro aqui, que era ex-chefe do Serra dos Órgãos, e eu acho que é do mais conhecido sítio sagrado do Brasil, que é o Cristo Redentor, né? A gente não vai ter tempo de discorrer isso. Ele falou da sua citação, o índio Caetano Genial, os trilhos do filho, falou não leva mesmo. A Tainá Cracato falou mãe terra é a batida do coração. E que a gente está indo para o final agora, eu queria chegar àquela parte que eu vou te colocar mais uma vez uma saia justa. Eu queria que, primeiro, perguntar para você quem você elogia na área ambiental em geral. E se a gente está vivendo muito essa questão do mundo distópico, e no mundo distópico, quem você indicaria para ministro do Meio Ambiente, para presidente do banco e presidente do ICMBio? E já pode me dar suas considerações aí também. Tá, vai acabar o tempo, né? Eu tô sabendo. Então eu vou ser breve na minha resposta também, né? Que eu fiquei pensando quando você falou disso. Sim. Elogio. Eu gostaria de fazer um elogio aqui ao meu ex-chefe e coordenador da CGESAM, Paulo Russo, que é uma pessoa fantástica e que tem uma trajetória profissional muito legal, assim, que eu não me atrevo nem a começar a enumerar, porque não cabe nesse restinho de tempo, assim, né? Mas uma habilidade, assim, de conseguir quebrar muros e construir pontes, sabe? E abrir canais de diálogos em situações impensáveis, assim. Ele, para mim, é um grande exemplo de uma personalidade, de uma atuação profissional que consegue fazer isso, assim. Então, em termos de elogio, eu gostaria de elogiar o meu querido amigo e eterno chefe. E com relação a quem eu indicaria para ser ministro, né? Eu não consegui pensar em ninguém no primeiro momento, aí depois eu lembrei do Rômulo, né, que infelizmente não está mais aqui com a gente, mas se ele estivesse vivo ainda, eu indicaria ele com certeza. Nossa, você saiu bem. Porque meu eterno presidente, e eu lembrei de quando o Rômulo foi indicado presidente do ICMBio, foi a partir de uma indicação coletiva, não foi uma indicação política individual, sabe? Ele construiu um plano de trabalho com a colaboração de dezenas de pessoas, assim. Então, quando ele assumiu a presidência da instituição, ele tinha um compromisso público firmado, né? Inclusive com os servidores, né? De qual que seria a linha de gestão dele, assim. Então, para além de indicar uma pessoa, né, eu indicaria uma forma de escolher os chefes dessas autarquias que fosse mais nessa linha do que foi feito naquela época. E eu queria, para finalizar, né, agradecer essa oportunidade de pensar na minha trajetória, né? Parece que foi ontem que eu entrei no IBAMA e quase 18 anos já se passaram. E se lá em 2002, quando eu fiz o concurso, eu não queria ser servidora pública nem trabalhar no IBAMA, eu tenho orgulho, assim, de dizer que eu sou servidora pública e, assim, me emocionar aqui um pouco.
E tenho muito orgulho de trabalhar nesse MBio, assim, eu gosto muito da minha instituição, assim, e eu tenho muito orgulho, sabe, de ter ficado, e tenho muito orgulho de ser servidora pública, e não só do trabalho que eu faço, mas do trabalho que centenas, quiçá milhares de colegas fazem, assim, porque eu acho que a gente tem uma instituição formada por pessoas fantásticas, não só servidores, mas colaboradores, terceirizados, voluntários, brigadistas, assim, que são um diferencial incrível. E o meu sonho é que as nossas unidades sejam não espelho das mazelas, mas faróis a iluminar uma nova relação com a sociedade.